Vamos falar com Deus. Pai Santo e Pai querido, nesta noite, neste lugar, nós oramos para que essa canção, especialmente esse coro, seja ouvido pelo céu agora, aqui neste lugar. Vive em cada parte do nosso ser. Vive em nosso casamento. Vive em nossa família. Vive em nossos relacionamentos. Vive nessa escola, ó Espírito do Deus vivo. Nos ajuda a termos uma experiência real contigo. Nos ajuda a termos uma experiência que seja real, constante e profunda com a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, porque aonde Ele estiver, ali Cristo será exaltado. Peço mais uma vez que o Senhor nos conduza na reflexão, na compreensão, mas nessa noite eu te peço que não somente alcance nosso intelecto, nossa razão, que por meio da razão nós também te adoramos, mas que o nosso coração, as nossas emoções, as nossas sensibilidades estejam em Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo número 11. Lucas, capítulo número 11. E o versículo que nós vamos ler é o versículo de número 9. Se você não trouxe Bíblia, pegue o seu smartphone, mas abra agora, por favor, em Lucas, capítulo número 11. E veja o que o texto diz. Por isso, Lucas 11, verso 9, por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o quê? Aos que lhe pedirem. Uma das maiores experiências da minha vida ocorreu há quase 19 anos atrás, quando eu tinha um sonho. Eu e a minha esposa, nós tínhamos um sonho. E o sonho era sermos pais. E aí, um dia, eu me lembro ainda, era uma quarta-feira, por isso que você não pode perder o culto de quarta-feira, que sempre é dia de bênçãos, né? E aí a minha esposa disse, eu estou sentindo algumas coisas estranhas. Eu acho que estou grávida. E eu disse, então vamos ver isso. E fomos fazer um teste. Ela estava grávida. Que alegria. Uma quarta-feira. E a gente ficou assim emocionado. Alguns dias, meses depois, foi feito o primeiro exame. Eu pude ver ali algo tão pequeno, mas vivo. Vivo. E eu comecei a fazer planos. Eu me lembro que a gente gravou tudo, né? Porque pai, quando o filho vai nascer, primeiro filho, a gente fica todo abobalhado, né? Os sonhos, os planos. Eu gravei em um CD aquela cena fantástica e corri, saí de Natal e fui para a cidade mais próxima onde meus pais viviam e fui mostrar para eles. Faltavam ainda 9 meses e a gente começou a fazer planos. Aí vinha aquela coisa, é homem, mulher,
Eu estava torcendo, a princípio, por um homem, isso é normal. E aí, então, no dia para descobrir o sexo, o médico disse: você queria um homem, né? Eu disse: sim, doutor. Que bom. E eu comecei a brilhar os olhos. E ele disse: você vai ser pai. Eu disse: que bom, eu sei disso. E você vai ser pai de uma moça. Eu disse: amém, irmão. Amém, vai ser muito querida e amada. E então, a Ângela veio. Mas antes dela chegar, eu era aspirante ao ministério pastoral, mas eu dei para minha filha tudo que eu podia dar de melhor para o quarto dela. Tudo. Eu gravei o parto, eu saí viajando assim por Natal, gravando as praias, os prédios, tudo, porque aquele dia foi marcante para mim. E eu guardei para ela o melhor que eu tinha para ela. O melhor. Pai que tem filhos, você dá o melhor que você tem. Você às vezes abre mão de algo para você por causa dos seus filhos. E tem filho que é esperto, né? A gente compra uma coisa e já fica de olho. A primeira bobeada já está usando. E já diz assim: isso aqui é meu agora, viu, pai? Isso comigo não acontece com frequência, mas com a minha esposa sim, acontece com muita frequência. Quando você tem filho, você quer dar o máximo, o melhor estudo, a melhor roupa, o melhor sapato, a melhor atenção. E quando nós pensamos assim: o que Deus tem para mim? E muitas vezes nós queremos definir para nós mesmos o que Deus tem para a gente. E aí vem essa ideia de evangelho da prosperidade, porque você tem que ter carro, você tem que ter viagens, você tem que ter mansões, você tem que ter prédios, você vai conquistar, você vai avançar, como se isso fosse aquilo que mais Deus deseja que você receba. O que mais Deus deseja que você receba. Por mais que isso não está desassociado, porque Deus é aquele que nos atende de acordo com sabedoria e bondade em tudo. Não é carro, não é formatura, não é prédio, não é ser bem-sucedido. Essas coisas são importantes e você pode até orar sobre elas, mas não é isso. E se a gente não tiver com os olhos nas Escrituras, você não saberá pedir. Deus quer dar. Agora sabe o que Deus diz? Eu quero dar muito para você. Eu quero dar para você muito mais do que você imagina. Eu quero dar para você muito mais do que você deseja. Eu quero dar para você muito mais do que você quer. Agora, permita dizer uma coisa. Peça isso. Peça isso. Você já parou para pensar no texto? Jesus está dizendo várias vezes: peçam, batam, procurem, e eu vou atender vocês. Na escala de valores do céu, existe algo maior do que tudo que você possa pedir. Tudo. E o que é que Deus está mandando, pedindo, estimulando, motivando para que eu peça? O que o texto está dizendo? Peça o quê? O Espírito Santo. Por que eu devo então pedir o Espírito Santo? E quem está dizendo é Cristo. Porque a experiência de Cristo, praticamente toda, foi marcada pela presença do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 1, versículo 35 diz: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. De uma forma misteriosa, que a gente não consegue explicar, não dá para explicar o que aconteceu, mas dá para explicar quem esteve lá, o que foi realizado.
O ente querido foi gerado. O Espírito Santo agiu no corpo de Maria, de uma forma que não dá para cientificamente explicar isso. Mas uma coisa é certa, ele estava presente, ele agiu. Além disso, na experiência do batismo, lá está Jesus. Ele é batizado. Do céu, Deus diz: você é meu filho amado. Você é meu filho amado. E depois o Espírito Santo vem como pomba. Mais uma vez ali está presente. Em um momento extremamente especial, único, sublime, o Espírito Santo presente no batismo de Jesus Cristo. Novamente a gente pode apresentar Lucas. E Lucas, ele diz o seguinte, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. A presença do Espírito estava em Cristo, agindo para gerar esse Jesus maravilhoso. Depois ele está presente no batismo de Jesus e vai para o deserto. Jesus tem uma missão. Ele vai orar, ele vai jejuar. Não é o diabo que o leva. O diabo sabe que ele vai ter uma grande missão, sabe que vai ter um grande desafio, sabe que ele é salvador do mundo e vai tentá-lo por 40 dias e por 40 noites. O Espírito Santo. E é interessante nós entendermos que Ellen G. White diz, manhã após manhã, ele se comunicava com seu Pai do céu. Havia uma comunicação entre o Filho e o Pai, recebendo dele diariamente um novo batismo do Espírito Santo. Notem vocês que não está dizendo aqui que esse batismo era semanal. Notem vocês que o batismo não é mensal, bimestral, trimestral, não. Aqui está dizendo que esse batismo era quando? Diariamente. E qual o período que havia essa busca? Começava o dia. Abria os olhos. Jesus não saía correndo, com uma agenda enorme. Hoje eu vou pregar na Judéia, depois eu vou para Galiléia, eu tenho que ter um encontro ali com os discípulos à beira-mar, depois eu tenho que pegar o barco, depois eu vou usar um jumentinho. Nada disso. Jesus está dizendo, o texto está dizendo, que esses registros que nós temos estão aqui por acaso? Ou será que ele está ensinando para mim e para você nos dias em que nós estamos vivendo? Como você começa o dia? Você corre direto para a tela de um computador, você começa a ver o seu cronograma diário, as atividades que você tem que fazer, porque você tem que visitar, você tem que trabalhar, você tem que produzir um artigo, você tem que produzir um vídeo, você precisa estudar pela matéria para a prova que vai acontecer mais tarde, porque você está fazendo investimento, você tem que ver os seus negócios. Não. Não. A vida não pode ser assim. O dia não pode ser assim. E Jesus, que tinha uma responsabilidade enorme, está ensinando para mim e para você como deve ser o seu dia. E ele não estava desligado, a comunhão desligado da realidade, a comunhão desligado do dia a dia, do cotidiano, não. Mas ele estava ensinando para mim e para você como a gente vive, ou como a gente deveria viver. Aqui está dizendo, peçam, batam, busquem, procurem, porque você precisa buscar aquilo que é mais importante. Às vezes podemos estar cegos, definindo prioridades na terra que o céu não está dizendo que é uma prioridade. Gastando tempo com coisas que o céu está dizendo, não é por aí. É interessante que quando você vai para Lucas novamente, Jesus Cristo diz, o Espírito do Senhor está sobre mim.
e Ele me ungiu para evangelizar, para dar libertação aos cegos, visão aos cegos, libertação aos escravos. Ele tinha um propósito. Lá na sinagoga ele diz, Ele está sobre mim. E ele cita aqui Isaías. Então isso quer dizer que Cristo vai para um deserto para comunhão. O diabo vai lá e tenta várias vezes. E o que o diabo faz? Diz para ele, você é filho? Espera aí, ele tinha saído do Jordão agora, estava no deserto. Ele ouviu Deus dizer. Se nós não estivermos abertos a ter uma comunhão diária com Deus, o inimigo vai colocar dúvida sobre sua identidade. Mas se você estiver com Cristo e também dirigido pela palavra, você nunca vai perder sua identidade, você sempre vai saber quem você é. Quem você é. E lembre-se de uma coisa, obrigado. Espírito Santo, primeiro, a gente precisa definir de fato o que é mais importante em nossa vida. E todos os dias. Essa semana vai terminar e eu agradeço mais uma vez essa igreja no próximo sábado. Mas domingo, todos os dias você tem que buscar o Espírito Santo. É um estilo de vida. Primeiro, definir prioridades. Segunda coisa, é entender que o Espírito Santo, com todo respeito, às vezes nós vemos manifestações do Espírito Santo por aí, tem muitas coisas estranhas sobre manifestação do Espírito Santo e não se parece com Cristo e não exalta Cristo, alguma coisa está errada. Porque o papel dele é exaltar a Cristo e reproduzir em você o caráter de Cristo. Então, se tem muitas coisas, mas não tem isso, alguma coisa está errada. O que o Espírito Santo faz? Um homem nobre, uma cabeça capaz, uma formação aguda, um intelecto profundo, chamado Nicodemos, foi conversar com Cristo. A obra do Espírito Santo em nós é uma obra que a sua educação, que o seu conhecimento, que o seu preparo nunca será capaz de fazer. Porque o nosso problema não é de comportamento apenas. O nosso problema não é um problema apenas educativo. O nosso problema é de natureza e nós somos incapazes, impotentes de mudar a natureza. Mas Deus pode mudar a natureza, porque o Espírito Santo faz em mim e você o que você nunca, em uma vida inteira, será capaz de fazer. Você crê nisso? Mudança de natureza. Você pode mudar comportamento, meu irmão. Você pode até abandonar um vício, meu irmão. Tem pessoas que deixam de fumar. Tem pessoas que deixam de beber. Tem pessoas que deixam de fazer coisas erradas. Mas a natureza não mudou. O trabalho de Cristo em nós não é na pele. O trabalho em Cristo de nós não é superficial. O trabalho de Cristo em nós é profundo, é mudança de natureza. E Ele pode mudar, é incapaz a educação. Ellen G. White diz no livro Caminho a Cristo, a educação tem o seu lugar, a informação tem o seu lugar, mas tudo isso é incapaz de mudar. Mas Deus pode mudar. O Espírito Santo pode mudar a natureza de qualquer pessoa, em qualquer época, que se renda, sem restrições a Ele. Aonde abundou o pecado. Eu vi um rapaz pregando com tanta convicção, com tanta serenidade, com tanto poder, com tanta graça, que eu me aproximei mais alguns bancos à frente para ouvi-lo. Ele era extrovertido, ele era engraçado, mas era ao mesmo tempo tão espiritual, tão bíblico. E ele era um evangelista. E aquilo tocou muito meu coração. Depois, pastor, eu vivia no mundo das drogas. No mundo das drogas, pastor. Os parentes distantes um dia me pegaram porque disseram que eu era louco. E me colocaram dentro de um hospício. Eu sofri, pastor. Meu destino era ser infeliz, vazio. Mas lá dentro, um dia entrou alguém para falar para pessoas que estavam cheias de problemas. Um dia alguém teve a coragem de acreditar que em mim tinha esperança, pastor.
E hoje eu sou evangelista dessa região. Eu mal dormia, eu mal comia. Mas um dia Deus mudou a minha natureza. É por isso que eu estou aqui, pastor. Eu tomava uma caixa inteira de remédios para me controlar, pastor. Deus é capaz de ir onde nenhum ser humano é capaz de ir. Quando eu trabalhei em Fortaleza, eu conheci um obreiro bíblico que era um dos maiores obreiros bíblicos que eu já vi na vida, o Chiquinho, que levava dezenas e dezenas e dezenas de pessoas a Cristo, que trabalhava justamente naquela região de Juazeiro, que plantava igreja, que levava muitas pessoas, famílias a Cristo. O Chiquinho foi encontrado por um adventista que foi pregar para ele. Ele estava bêbado debaixo de um pé de caju na entrada do bairro onde ele morava. E o Chiquinho hoje é um ganhador de almas, com quase 80 anos. Deus pode mudar a natureza de qualquer pessoa. O de Cristo, e nós olhamos as realidades hoje, nós percebemos que Paulo diz, no livro de Romanos, capítulo número 8, que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo, então o Espírito Santo esteve presente até na ressurreição. E nós sabemos que Pai e Filho também estão presentes, porque Jesus Cristo disse: destrua esse templo em 3 dias, eu vou ressuscitar, eu vou levantar. Se explica isso? Vida toda, o Espírito esteve comigo. E agora eu quero que Ele esteja também em vocês. E o que Ele pede? Notem vocês que em Lucas, o Evangelho de Lucas diz: peçam, peçam, peçam. Agora Lucas, que escreve Atos, Cristo vai para a sua ascensão, e o que Cristo diz? Peçam. Isso é tremendo. Peçam. Agora, por que devemos pedir? Qual é a dificuldade para pedir? William Barclay diz algo interessante. É o coração e não a cabeça o trono de quê? E quando ele está usando isso, ele está praticamente falando da mesma coisa, mas ele está usando uma palavra coração para dizer a sensibilidade, a abertura. Nós devemos ser sensíveis a essa voz. Augusto Cury diz algo interessante para o mundo moderno hoje. Ele fala de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. A gente está vivendo correndo, gente. A gente vive assim, o tempo todo parece apressado, a gente tem dificuldade de olhar nos olhos das pessoas. A gente está vivendo uma sociedade louca, efervescente, acelerada, tudo tem que ser corrido. A gente tem dificuldade de se concentrar, porque tudo está assim rápido. E existem até alguns livros que dizem a história do mundo para quem tem pressa, a história do mundo. A história do universo para quem tem pressa, a história da ciência para quem tem pressa. Vai aprender muita coisa, de fato. Como é que a gente vive hoje? Das ameaças que nós temos hoje. Pouco tempo eu vi um artigo apontando o seguinte, que vivemos uma sociedade que está viciada. Pessoas que o tempo todo aqui, que nos consome, que rouba o nosso tempo. Essa é a vida contemporânea. Não é errado se comunicar, não é errado utilizar a tecnologia a seu favor. O problema é quando ela nos domina. O problema é quando o produto nos torna produto. O problema é quando o aparelho nos usa. O problema é quando o aparelho rouba de nós tempo, dedicação, atenção para aquilo que deveria ser prioridade. Quanto tempo as pessoas passam no celular no mundo? 175 minutos, média diária desta faixa etária no mundo, geração Z. É muito tempo. 257 média diária na Argentina, líder global nessa faixa etária. É muito tempo. Você sabe quantas vezes as pessoas tiram o celular do bolso e colocam por dia, uma média? 200 vezes. Mas tem pessoas que já não conseguem mais colocar. A gente está vivendo com o tempo sendo consumido muitas vezes. Se existem tantos minutos que podem ser dedicados às telas, também alguns minutos poderiam ser dedicados à oração. E eu quero convidar você a usar mais o seu tempo para buscar a Deus.
para dizer: Deus, eu tenho um tempo para você. Eu tenho um tempo para orar. Eu tenho um tempo para te buscar. E eu quero ter esse tempo de maneira genuína, sincera e constante contigo. Eu não quero me desviar. Eu quero começar o dia com tempo com Deus. Olha o que Ellen G. White diz, daquilo que ela já aplicou a Cristo. Olha o que ela diz: diariamente. Agora quem? Nós. Diariamente precisamos ser transformados pela influência do Espírito Santo, pois a obra do Espírito Santo é elevar os gostos, santificar o coração, enobrecer toda a pessoa, apresentando à alma, aleluia, os incomparáveis atrativos de Jesus. Quanto mais o Espírito, quanto mais busco diariamente, eu tenho quem? Jesus. Por quê? Porque o papel do Espírito é representar Cristo, é apontar para a cruz, as delícias de Cristo, a beleza de Cristo, a obra de Cristo, e eu não posso começar o dia sem buscar. Durante essa semana a gente falou dos dons, o pecado, contra o Espírito Santo, mas a pergunta é: o que devo fazer então? Eu devo buscar. E como se busca? Orando. Orando, qual a intensidade dessa oração? Aqui diz: diariamente. A primeira oração que deveríamos fazer é: Deus, me enche de teu Santo Espírito hoje. Para quê? Para que eu possa elevar os meus gostos, para que eu possa ter vida santificada, para que eu possa ter uma vida, um caráter cristão mais nobre, para que eu entenda, amplie minha visão de quem é Cristo e do que Ele pode fazer em minha pessoa. A gente nunca vai viver de cabeça erguida se nós não aprendermos a viver de joelhos dobrados. Nós nunca vamos aprender a viver de cabeça erguida nas provações, nas perdas, nas vicissitudes da vida, se não aprendermos a orar mais. Nós estamos em dias difíceis. E nós precisamos acreditar que quando nós pedimos, Deus está disposto a atender. Muitas vezes, permita dizer isso, eu acredito, como alguém que estudou, que fez mestrado, que Deus me deu a oportunidade de estudar mais um pouco, eu acredito na ciência, eu acredito na psicologia, eu acredito na terapia, eu acredito nisso. Mas eu quero dizer para vocês, muitos problemas da vida não são resolvidos em um consultório. Muitos problemas da vida são resolvidos de joelho. De joelho. Muitas das nossas crises não são frutos de problemas emocionais e nem existenciais. É um problema de um coração que não foi renovado, que não aprendeu a perdoar. Muitos problemas do casamento nascem porque o coração está impuro, porque não foi santificado, os olhos não foram em maiores manifestações da graça de Deus em nosso meio, em nossa família, em nosso casamento, em nossos relacionamentos, em nossa sala de aula, em nosso trabalho, é fruto de orações que foram ouvidas de que Deus se fizesse presente aqui dentro. É o que Deus faz dentro de você, mais do que qualquer outra coisa. É o que Deus faz dentro de você. E para quem pensa que buscar Deus em oração é esquecer as Escrituras e esquecer que tem um propósito de vida, veja o que diz: precisamos examinar as Escrituras. Também de que maneira? Orar fervorosamente para que, pelo poder do Espírito de Deus, habilite cada um de nós a trabalhar em nosso lugar na sua vinha. Então, verdadeiro reavivamento prioriza a oração, mas verdadeiro reavivamento prioriza o quê? Bíblia. E verdadeiro reavivamento produz também o quê? Missão. Reavivamento que não se fala de Bíblia e não se fala de missão, desconfie desse tipo de reavivamento. E diz mais: ninguém está preparado para educar e fortalecer a igreja, a menos que tenha recebido o dom do Espírito Santo. Mas o que Deus quer que nós façamos? Ouse pedir o Espírito. No final do primeiro capítulo desse livro,
é dito o seguinte: o céu não é o limite para quem pede, então peça. O céu não é o limite para quem pede, então peça. Irmão, querida irmã, peça. Por isso, digo, peçam, busquem, batam. Agora. O que eu disse hoje pela manhã, eu vou dizer para vocês aqui agora, talvez que eu nunca entendi o que era orar. Quando eu era adolescente na escola, no internato, era sexta-feira e a gente saiu para o culto. Eu cuidava de alguns garotos e um garoto não foi para o culto. E eu fui até o quarto buscar esse garoto. Ele estava chorando compulsivamente no quarto. Eu era monitor. Ele chorava compulsivamente. Eu perguntei: por que você não vai para o culto? Ele disse: não, tem alguém ali fora. Ali fora. Eu abri a janela e disse: não tem ninguém lá fora. Tem sim, tem alguém ali fora. E quer me pegar. Ele disse que quer me pegar. Onde está? Tinha uma jaqueira assim fora, a uns 15 metros. Ele está atrás daquela jaqueira. Eu saí, dei a volta, não vi nada. Voltei e disse: amigo, a gente precisa ir agora para a igreja. Lucas, eu não vou sair daqui. Você vai, a gente vai juntos. Põe a mão aqui na minha cintura. E a gente saiu. Ele disse: está vindo, Lucas, está vindo, me ajude. Ele está vindo, ele está chegando. Eu não estava vendo nada. E o que a gente deve fazer? Orar. Eu disse: Júnior, nós vamos fazer uma oração agora, tá certo? Agora. E ele disse: eu vou orar. Eu tive a bendita curiosidade de perguntar: quando eu disse vamos orar, o que esse ser que você está vendo fez? O que ele está fazendo? Lucas, ele está fazendo assim. Alguém disse o seguinte: você nunca saberá para que serve a oração até entender que a vida é uma guerra. Enquanto você não entender que o problema do seu casamento é muito mais do que incompatibilidade, você não vai orar. Enquanto você não entender que o problema do seu marido que bebe não é só o álcool, é algo muito maior do que isso, você vai orar. Quando você entender que o seu filho não saiu da faculdade, não foi por causa, simplesmente porque ele aprendeu tudo na igreja e entrou na faculdade e perdeu a fé. Quando você entender que é muito mais do que isso, você vai orar. Quando você entender que conflitos na família ou na igreja ou em qualquer outro lugar é muito mais do que diferenças de opinião, você vai orar mais. Busque, e não busque isso de maneira pontual. Vida cristã não é evento. Vida cristã não é um momento que eu sou impactado daquele momento, depois eu aperto o piloto automático. Não é isso. Vida consagrada é todo dia. Vida restaurada, regenerada, que é perdoada, é todo dia. Vida que lê Bíblia é todo dia. Vida que ouve a voz do Espírito é todo dia. Vida que cumpre a missão é todo dia. Vida que se trabalha caráter é todo dia. E para isso você tem que entender que o Espírito é essencial todo dia. Não para ter sensações, experiências abstratas, loucas, antibíblicas, mas para viver de uma forma serena e poderosa na presença de Deus.
Vamos orar, Júnior. Vamos. Eu repito e eu falo e perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados. E me livra de todo o mal, e me livra de todo o mal. Em nome do precioso Salvador Jesus Cristo, amém. Ele orou, agarrado aqui na minha cintura. E eu abri os olhos primeiro, depois eu pedi para ele: Júnior, abre os olhos. Ele abriu. Eu perguntei: está vendo alguma coisa? E ele disse: eu não estou vendo mais nada. Muitas coisas em sua vida irão desaparecer quando o Espírito do Senhor estiver presente e quando você orar mais. Sabe o que Deus mais quer hoje da gente? É que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei. Aleluia. Eu ouvirei. Eu quero convidar você agora aqui para vir à frente para orar comigo nesse momento. Venha com seu esposo, venha com seu filho, venha sozinho se você quiser, mas venha. Venha fazer parte de uma geração que quer orar mais, que quer reivindicar, que quer acreditar, que quer esperar mais nas promessas do Senhor. Senhor querido e Pai, renova esse coração diariamente com a presença do Teu Santo Espírito. Nos ajude a entender, Senhor, que oração é prioridade diária da nossa vida. Que as pessoas que nos assistem agora e que as pessoas que estão presentes nessa igreja orem de uma forma mais constante em sua própria família. Que marido e mulher orem um pelo outro, mas também orem juntos, mais intensa e fervorosa pelos seus filhos. Que amigos orem pelos seus amigos e que irmãos orem pelos seus irmãos. Que nós sejamos mais sensíveis com aqueles que um dia saíram deste lugar. Visita essas pessoas, Senhor, e nos dê um reavivamento diário em nossa vida. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ensina dizendo: peçam, busquem, porque eu estou cheio de vontade de dar. Obrigado, porque o maior dom do céu é o Espírito Santo em nós. E mais uma vez nós pedimos que Ele habite em nós e faça a obra que Ele desejar. Obrigado por Tua presença, querido Deus, entre nós. Obrigado, Espírito do Deus vivo, por visitar cada coração e nos levar a uma experiência real, profunda e constante contigo. Tão constante, tão profunda e tão real, capaz de tornar real a Tua presença na vida de outras pessoas através da nossa vida. A gente quer, ó Deus amado, que Cristo apareça em nossa vida, porque é isso que o mundo mais precisa, porque é isso que nós mais queremos. Em nome de Jesus, amém. Abrace seu irmão e abençoe. Que Deus abençoe a todos.